Fala pessoal, beleza? Vou apresentar para vocês aqui uma coisa que eu estou chamando de projeto Dev Root, certo? Projeto Dev Raiz, que foi um trocadilho que eu fiz com o usuário root, né? De sistemas operacionais. Então é o seguinte, galera, eu vou apresentar aqui esses projetos que eu quero desenvolver. Não sei quanto tempo vai levar para desenvolver isso aqui. Vou desenvolver por hobby para ir postando aqui nesse canal, tá? O desenvolvimento dele. A ideia é não utilizar IA para desenvolver isso aqui, tá? Por isso que o nome é Dev Root, Dev Raiz, tá? Eu sou muito restritivo quanto ao uso de inteligência artificial. Acho que 90% dos desenvolvedores usa IA da forma errada, tá? Que acaba desenvolvendo um vício no desenvolvedor e prejudicando ele quanto à manutenção das habilidades de programar dele, né, de raciocinar. Eu acho que então que cria esse vício e você cria uma extensão sua, só que é uma extensão da qual você não tem tanto controle quanto você tem sobre a sua própria capacidade de raciocinar, sobre o seu próprio cérebro, sobre a sua própria mente. E os desenvolvedores estão utilizando a IA de uma maneira completamente errada, equivocada, entendeu? E tipo, a gente vê aí, cara, pessoas que teriam tipo uma influência, um canal de difusão suficiente para falar sobre isso, mas ninguém fala, entendeu? E aí fica que as falácias que soltam por aí acabam se consolidando como verdades absolutas. Quem está há muito tempo no trabalho de desenvolvimento de software sabe que não é bem assim. Muito bem, então a ideia é brincar com essa questão do desenvolvimento raiz, tá? Sem IA. São projetos ousados, mas muitos deles aqui eu já tenho o esqueleto pronto, porque são projetos que estão engavetados, na verdade, que eu estarei desengavetando, não é nada que eu já tenha mexido, tá? Isso aqui seria o meu TCC. Meu professor me convenceu de mudar para a área de IoT, porque ele queria na época criar um núcleo de desenvolvimento de IoT na faculdade. Ele queria que o meu projeto acabasse servindo de projeto piloto para esse núcleo. Eu acabei fazendo essa mudança, mas é o meu maior arrependimento. Eu teria voltado atrás e desenvolvido minha IDE para desenvolvimento de jogos. Essa ideia aqui, a ideia dela é que você consiga desenvolver jogos sem utilizar código, sem programar. Então é para você conseguir desenvolver jogos de forma muito rápida, tá? Mas com um controle bem maior do que você conseguiria com a IA. O grande problema da IA é o seu nível de controle, tá? Você não tem um nível de controle, como eu posso dizer assim, de baixo nível, digamos assim, tá? Sua manipulação dos componentes que estão sendo gerados ali é muito limitado. Você pede alguma coisa, dependendo da forma como você está pedindo, ela vai cuspir uma quantidade de código ali, provavelmente um código monolítico, e aquele é o seu jogo, entendeu? Isso não é nem algo que eu possa chamar de programar. A ideia aqui não, é que ele realmente construa com um alto nível de abstração, mas sem perder algum poder de decisão, poder de manipulação, desculpa, mas sem perder a capacidade de algum poder de manipulação sobre o processo de construção dele. Então essa é a ideia, tá? Mas como eu disse, a ideia é que seja algo low code, né? Que você possa utilizar sem programar da forma tradicional. Claro, hoje em dia é difícil você construir alguma aplicação de software que você não programe, a menos que você esteja utilizando 100% IA. Se você vai para ferramentas low code, então algum nível de lógica de programação você vai utilizar. Isso acaba sendo uma forma diferente da tradicional, mas ainda é uma forma de programação. Então esse aqui é um projeto que eu já tenho ele engavetado, tá? Mas já comecei ele, inclusive eu tenho vídeos no meu LinkedIn dessa ferramenta funcionando, tá? Eu desenvolvi praticamente as funções críticas, né, do
projeto. Eu sempre começo pelas funções críticas. Se eu vejo que eu consigo desenvolver aquilo ali, eu faço o teste, consegui esse componente aqui que é altamente difícil. Então o restante, o mais simples, eu sei que eu vou conseguir. Muito bem. Recentemente eu desenvolvi um chat, tá? Ele tem capacidade de ser escalado para milhares de usuários simultâneos. Ah, então o back-end dele contempla esse poder de escalabilidade. E eu fiz alguns vídeos, inclusive, demonstrando o funcionamento da ferramenta, o motor rodando, né? Então eu simulei ali usuários se comunicando. Então eu vou simplesmente agora trabalhar na parte da interface. A parte do back-end eu vou modificar pouca coisa, tá? Então isso aqui também está em andamento. Construindo um CAD 2D. Se você falar isso aqui, ó, cara, eu vou desenvolver um CAD 2D para qualquer programador, eu faço um teste. Ele vai te chamar de doido, tá? Por quê? Porque a gente sabe que são pouquíssimos programadores que você vai encontrar ao longo de sua vida que sejam capazes de desenvolver isso aqui. É por isso que o nome desse projeto, pessoal, é DevRoots, tá? É para desafiar essa cultura nossa de mesmice, de desenvolvimento de software, que as pessoas só desenvolvem CRUD, entendeu? Esses sistemas de gerenciamento e nada mais além do que algo que faça uma consulta no banco de dados, persista e tem alguma lógica de negócio, entendeu? Ninguém se desafia a desenvolver uma coisa dessa aqui, ó, tá? Então é por isso que eu estou criando esse projeto, o projeto DevRoots, justamente para bater na cara de gente mesmo. Então isso aqui, ó, de forma metafórica, tá, gente? Não vou sair batendo na cara de ninguém, não. É simplesmente afrontar mesmo a mesmice dos devs, cara, da comunidade dev. Muito bem. E aqui eu tenho isso aqui, ó. É um projeto que eu sempre quis desenvolver, uma rede social. Eu sei como se faz, mas eu nunca me atrevi a iniciar. Mas eu tenho muita coisa na minha mente que eu gostaria de colocar em algo desse tipo. Então isso aqui eu vou marcar até com um asteriscozinho também, que é algo que eu nunca sei como é feito, mas eu nunca iniciei, nunca fiz. Então isso aqui é mais por diversão. Mas de todos esses projetos, esse aqui eu acho que é um... Não, esse aqui... esse aqui é o mais simples. Eu considero esse aqui até mais simples que esse aqui. Por quê? Eu não estou falando de Chatwall, eu não estou falando de Umi, que são projetos altamente simples, tá? Eu estou falando do meu chat, o que eu tenho em mente para desenvolver. Então, isso aqui vai ser mais complexo do que isso aqui. Não é que o chat Umi seja mais complexo que um Instagram da vida, nem um wall seja mais complexo do que um Facebook. Não estou falando isso, eu estou falando do meu chat. Os recursos que eu vou colocar nele são recursos que, tipo, um desenvolvedor da Umi da vida ou do wall, eu tenho certeza que não faria não, tá? Então é por isso que esse projeto se chama DevRoots, é para afrontar mesmo. Então beleza. Então, recapitulando, gente, pelo amor de Deus, não vou sair por aí dizendo que eu disse que desenvolver um chat é mais complexo do que desenvolver uma rede social. Tô falando o meu chat, o que tem nele, o nível de complexidade dos recursos que tem nele, que eu vou colocar, que eu nem mostrei nos vídeos que eu gravei, ali tá só o esqueleto, são bem mais complexos. No final das contas, quando tiver desenvolvido, vai acabar sendo mais complexo e mais trabalhoso do que o que você joga na rede social, tá? Nos componentes de uma rede social. Pelo amor de Deus, vamos colocar os devidos pontos nos i para não sair por aí falando que eu falei isso e aquilo outro. Preste atenção. IDE para desenvolvimento de software. Isso aqui, ó, quando eu terminei a faculdade, eu fiz uma IDE para desenvolvimento de software. E eu achei que aquela merda ali não desse dinheiro. Eu peguei, eu fiz o esqueleto dela. Eu fiz os testes com os componentes mais críticos. Mas será que eu consigo ver? Se eu conseguir desenvolver esse componente aqui, eu sei que o resto eu consigo. E eu fiz o esqueletozinho ali, contemplando os... Desligar aqui do celular só um instantinho aqui. Caiu aqui. A lanterna que eu deixei ligado aqui. Tá? E aí, qual é a ideia? Era desenvolver o esqueleto e testar se eu realmente tinha essa capacidade. E eu deu certo.
Engavetei essa porra, meu maior arrependimento, porque eu achava que não daria dinheiro aquilo ali. Se eu tivesse desenvolvido, hoje com os recursos que eu vou colocar nesse projeto aqui, porra, teria ganho uma boa grana, cara. Linguagem de programação visual. Isso aqui eu estou desenvolvendo atualmente para um projeto, então eu vou aproveitar o que eu já tenho, tá? Para mostrar aqui nos vídeos. São essas duas coisas aqui, ó. Eu estou desenvolvendo para um projeto. Inclusive esse projeto usa inteligência artificial. Tipo, não é que eu estou utilizando a inteligência artificial para desenvolver ele. O projeto terá recursos de inteligência artificial para o usuário final utilizar, entendeu? É isso que eu estou falando. Mas bem interessante isso aqui, ó. Esse aqui seria uma linguagem visual que você vai arrastando os componentes para a tela até formar um diagrama, né, de fluxo. E aí no final você vai poder executar a sua aplicação. Tá? Isso aqui, galera, é o tradicional mesmo. Eu quero mesmo programar utilizando um editor de texto. Então eu vou aproveitar isso aqui, tá, para isso aqui. Ou seja, o que eu vou ter por trás disso é a mesma coisa que eu vou ter por trás disso aqui. Então é um reaproveitamento de componentes aqui, tal, nesses dois projetos. Editor de vídeo, cara, teve uma época, lá por 2006 mais ou menos, que eu tinha um projetinho de um editor de vídeo. Eu comecei a fazer, cara, mas só que na época eu não, a parte de integrar vídeo, eu consegui fazer a parte de tipo, eu arrasto uma imagem, eu arrasto um pedaço de um vídeo, aí eu gero um outro vídeo e tal. Consegui fazer isso aí, mas eu não me esforcei, digamos assim, para pesquisar como eu manipulava vídeo ao criar um arquivo, entendeu? Com áudio e vídeo. E aí eu digo, poxa, na época eu não era tão obstinado, né? Eu deveria ter sido. Porque eu tinha umas ideias legais para esse projetinho aqui, eu vou colocar, entendeu? Então também eu já lidei com isso aqui, ó. Tá? Não é uma coisa nova para mim não. Tá? Só que eu não tenho mais código disso aqui, fazem anos. Mesmo assim eu vou colocar aqui esse indicador aqui de que é algo que eu já lidei com isso aqui. Um navegador web com linguagem de baixo nível. A ideia é simplesmente aqui a título de curiosidade, tá? Porque tipo, quando você carrega uma aplicação no seu navegador, o front-end, obviamente, a interface do usuário, o usuário tem acesso a o inspecionador de código e consegue visualizar todo o código do JavaScript que o programador colocou ali. Às vezes é algo que o programador não quer mostrar, tá? É uma função ali que representa um certo nível de diferencial para a aplicação, às vezes até comercial, e ele não quer mostrar. Mas o JavaScript ele acaba te forçando a mostrar, e aí você tem que fazer uso de ofuscadores de código, entendeu? Que existem ferramentas que conseguem aí burlar isso, tá? E aí você pode utilizar também o WebAssembly, também acaba adicionando um nível de complexidade, mas como falei, quem tem tempo e disposição representa sempre algo com o qual você deve se preocupar. E aí isso aqui é algo que eu não pretendo lançar, eu vou lançar isso aqui para as pessoas passarem a usar, não, é só mesmo a título de curiosidade, testar mesmo se funcionaria, entendeu? Então eu marquei aqui com 2 asteriscos porque é só uma ideia. Isso aqui também é só uma ideia, um mini roteador. Qual é a ideia? É desenvolver isso utilizando algum hardware, plataforma de prototipação como Raspberry Pi, alguma coisa do tipo, para utilizar ali como o computador do roteador, tá? A camada de processamento ali os componentes de processamento de um roteador, mas a título de estudo. Eu sempre quis desenvolver isso aqui, ó, sempre foi só uma ideia, por isso está com 2 asteriscos, como uma forma de me estimular a estudar redes de computadores, porque eu nunca gostei da parte de infraestrutura. Eu odeio infraestrutura, tá, pessoal, na verdade. É porque é difícil? Não, cara, porque eu acho que é uma coisa muito mecânica, muita mesmice e tipo, não tem nenhuma. O seu nível de você inovar em um projeto é muito limitado, entendeu?
Então é uma coisa muito mecanicista, não é como programar. E aí eu sempre me desestimulei a estudar isso. E às vezes eu pensava, porra, eu tenho que estudar para um concurso, eu tenho que estudar aqui redes de computadores, porra, eu odeio estudar esse assunto. Eu vou desenvolver um projetinho envolvendo programação que possa de repente me estimular a estudar, porque eu estou juntando uma coisa agora que eu gosto de fazer com aquilo que é o alvo dos meus estudos. Entendeu? Então a ideia disso é justamente uh, me aprofundar em redes de computadores utilizando esse artifício de um projeto envolvendo programação e hardware, tá? Então é isso. Eu vou construir isso aqui totalmente em cima do protocolo TCP, porque seria curioso, né? Você criar uma rede arbitrária com protocolos totalmente originais. Então você tem dois dispositivos e você quer fazer eles conversarem entre si, ou três dispositivos. Inclusive um fazendo um papel de roteador ali. E pode ser hardware que tenham camadas lógicas completamente diferentes do que a gente tem hoje. E aí a gente teria uma rede arbitrária onde os protocolos seriam totalmente nossos, entendeu? Do zero. A gente teria que trabalhar, obviamente, com vários problemas que emergem de qualquer desenvolvimento de comunicação de dispositivo que as redes de hoje tiveram que lidar um dia. Então seria como você estivesse fazendo seus próprios protocolos. Vamos colocar assim entre aspas, tá? Seu próprio protocolo TCP, pilha de protocolos TCP, mas ao seu modo, tá? Com outra estrutura, com outra roupagem, entendeu? Tirando totalmente da sua cabeça. Você poderia fazer isso, seria um projeto extremamente curioso. Eu tenho até vontade de fazer isso um dia, tá? Para demonstrar mais como é o processo de raciocínio quando você pensa em desenvolver comunicação entre dispositivos. E aí a gente mostrar que existem problemas que são pertinentes de forma universal a comunicação entre dispositivos, independente de você estar criando algo do zero ou pegando algo que já está pronto, entendeu? Você sempre vai ter que lidar com essas questões e esses problemas e provar isso, entendeu? Então seria legal. Mas aqui eu vou realmente trabalhar com a pilha TCP, tá? A ideia é justamente estudar a pilha TCP a nível, obviamente, de hardware, tá? Isso aqui vai ser desafiador. Bom, pessoal, então é isso. Eu acho que eu falei aqui o que eu quero desenvolver. Não sei quanto tempo vai passar para desenvolver isso aqui. Estou desenvolvendo um projeto, eu vou começar a focar nesse projeto porque eu estava dividindo ele entre outro projeto e aí estava consumindo muito meu tempo. E aí agora eu vou ter que focar nesse outro projeto e eu vou fazer isso aqui, ó, a título de hobby no meu tempo livre, tá? Para desopilar mesmo. Então isso aqui não é nada que eu pretendo assim, tipo, eu vou pegar e vou lançar isso aqui. É mais por diversão e eu vou aproveitar e vou postar isso aqui para debater questões que são pertinentes ao desenvolvimento de software. Eu sei que a maioria dos desenvolvedores ignoram. Então esses são tipos de projeto complexo. Não tem um projeto aqui que você vê o desenvolvedor construindo aí por aí de maneira fácil. Você já conheceu quantos programadores que desenvolveram um editor de vídeo? Me diga aí quantos programadores você já conheceu que conseguiria desenvolver uma linguagem de programação, seja sincero, tá? Ou um programador que já construiu um sistema CAD, entendeu? Isso aqui eu tenho um esqueleto disso aqui pronto, ó, tá? Todos esses que estão marcados com isso aqui tem um esqueletinho pronto, entendeu? Que estão marcados com esse sinalzinho aqui, ok? Então é isso. Não é uma coisa que eu nunca lidei com isso que eu vou aventurar e tentar, não. Vou desengavetar, a ideia é essa. E provocar os programadores a serem originais, tá? Porque isso aqui são projetos que eu fiz totalmente da minha cabeça, eu não segui nenhum tutorial na internet, nem sei se existe tutorial para essas coisas. Mas é isso, a ideia é justamente desafiar. E é isso, galera, a gente fica por aqui. Eu espero realmente começar logo a lidar com isso aqui, porque é uma questão de honra. Falei, agora eu tenho que
que começar a fazer. A gente se vê no próximo vídeo.